Senhoras e senhores, boa tarde para todos. Espírita. The closing of the Second British Spiritist Congress. Nós temos muito a agradecer. We have lots to thank. Agradecer aos corações que aqui se reuniram. To thank the hearts that were here united. As pessoas amigas extremamente carinhosas que nos receberam. The people who are friendly people who received us with a lot of love. E eu agradeço a todas elas, na pessoa da nossa querida Elsa Rossi. And I thank each and every one of them through the person of Elsa Rossi. Gostaria também de deixar um agradecimento especial às tradutoras. I would also like to give a very special thank to the translators. De ontem e de hoje. Yesterday and today. Porque sem o trabalho delas, Because without their work, a comunicação seria muito difícil. the communication will be very difficult. Nesse final de congresso, nós vamos refletir sobre o trabalho de Paulo. At this conclusion of the Congress, we're going to reflect on the work of Paul. O trabalho de formação das primeiras comunidades do cristianismo. The work of formation of the first Christian communities. E isso tem uma força muito especial para quem está aqui, nesse país. And this has a very special force for those who are here in this country. E em vários outros países onde há pequenos grupos. And in many other countries where there are small groups. Muitos deles se iniciaram na casa de algumas pessoas. Many of the groups started in the homes of the people involved. Isso é uma prova de que a história se repete. It is a proof that history repeats itself. Novamente, começa o trabalho da revelação divina nos corações. Again, the work of the divine revelation happens in the hearts of the people. Dos corações para as casas, dos lares. In the hearts and in the homes. E a partir dos lares para lugares como esse. And from the homes for places like this. Mas assim como as bênçãos e dádivas da espiritualidade superior, but also as the gifts and the blessings and gifts of the divine. Há também as dificuldades e desafios. There are also the difficulties and the challenges que nos pertencem. that belongs to us. E muitas vezes essas dificuldades interiores And many times those inner difficulties são o maior desafio, a maior dificuldade para o trabalho espiritual. are the greatest challenge to the spiritual work. Quando falta o lugar físico, isso não importa. When there is the lack of the physical place, this is not important. Quando há falta de recursos financeiros, isso também não é o maior problema. When there is a lack of financial resources, this is also not a problem. Nós vamos aprender nessa história de Paulo e Estevão, que é a maior dificuldade. And we are going to learn this in the history of Paul and Stephen with the greater difficulties that they had. É a nossa incapacidade de amar. It is it's the point of being we are unable to love. A nossa incapacidade de respeitar as diferenças. We being unable to accept the differences. Há muito tempo eu li uma frase Some time ago I read a phrase que dizia: as ideias podem se chocar, that said, the ideas they can crush, mas os seres humanos nunca. but the human beings never. Ninguém precisa perder a fraternidade porque discorda. No one needs to lose their fraternity just because they don't agree with each other. Mas a história do cristianismo primitivo é uma história também de conflitos. But the history of primitive Christianity is also a history of conflicts. Conflitos entre missionários. Conflicts amongst the missionaries. Simão Pedro algumas vezes se desentendeu com Paulo. Simon Peter sometimes also disagreed with Paul. Paulo se desentendeu a vida inteira
com Tiago, com James. Paul always had difficulties with Paul and James, E nem por isso eles deixaram de ser apóstolos. but they didn't stop being the apostles. Se tivemos esse problema no cristianismo primitivo, que dirá hoje? If we had this problem in primitive Christianity, imagine now. Então isso significa que nós devemos manter uma vigilância permanente. So it means that we need to keep vigilant all the time. E aqui começa a nossa jornada. And here begins our journey. Quando Jesus conta a parábola do semeador, When Jesus tells the parable of the sower, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. and he says, here is the sower who went out to sow. E a maior parte da semente caiu em corações que não eram receptivos. And the greatest part of the seeds fell in the hearts that were hardened. Somente uma pequena parte caiu em solo fértil. Only a very small portion fell in a soil that was fertile. Mas se você já teve alguma experiência em plantar algo, But if you have any experience in planting anything, não basta lançar a semente. it's not enough to just throw the seeds. É preciso cuidar da terra, You need to take care of the soil as well, dar água à planta, to give water to the plant, alimentá-la to feed it, e transmitir carinho para essa planta, and to give tenderness to the plant, dar tudo que ela precisa. to give it everything it needs. Então não há jardins floridos sem cuidado. So there are no gardens full of flowers without care. Na seara de Jesus não é diferente. In the field of Jesus, it's not different. Nenhuma semente espiritual germina sem cuidado. Not a single spiritual seed flourishes without care. Mas o cuidado aqui é diferente. But the care here is different. O cuidado é mais sutil. It's a lot more subtle. O cuidado muitas vezes é silenciar. The care sometimes is just to be quiet, Ser indulgente com as falhas, to be indulgent with the faults of others, respeitar o trabalho dos outros, respect the work of the others, para que a seara não sofra. so that the field does not suffer. Eu fico às vezes refletindo se nós temos o direito de atrapalhar essa seara. Sometimes I think about if we have any right to disturb this field, Porque ela não nos pertence. because it does not belong to us. Deveria constituir uma honra para cada um de nós. It should be an honor to each of us Poder cooperar, o mínimo que seja, com Jesus. to be able to cooperate even a little bit with Jesus Na iluminação dos corações humanos. in the enlightenment of human hearts. E nem sempre nós nos portamos com dignidade. And we don't always behave in a dignified way Para receber esse encargo, essa tarefa. to receive this job, this task. Nós separamos 4 trechos do livro Paulo e Estevão. We separated 4 quotes from the book Paul and Stephen, Que falam de igrejas cristãs nascentes, primitivas. that talk about the birth of the new churches and communities, Para nos mostrar qual deve ser o roteiro so to show us which one should be our path, de quem realmente deseja cooperar com a luz. or those who want to collaborate with the light. Essa decisão da conversão de Paulo em Damasco This decision of the conversion of Paul in Damascus é muito bonito de se ler no livro, is very beautiful when you read it in the book. mas cada um tem a sua Damasco. But each one of us have a Damascus. Damasco é um símbolo de transcendência humana. Damascus is a symbol of human transcendence. Há criaturas aqui, encarnadas e desencarnadas, There are creatures, people here, incarnate and discarnate, com 10, 15 reencarnações na área religiosa. with 10, 15 reincarnations in the religious areas, E muitos repetindo as reencarnações 15 vezes.
And some repeating the same type of incarnation for 15 times. As mesmas histórias sendo escritas, The same history being written sem nenhuma variação. without any looking, any questioning of them. Porque é muito natural continuar sendo Saulo. Because it's very natural to continue being Saul. Muitos imaginam Saulo como um criminoso. Many imagine Saul to be a criminal. Há uma diferença entre um criminoso e Saulo de Tarso. There is a very big difference between a criminal and Paul of Tarsus. O criminoso mata e faz coisas desagradáveis por maldade. The criminal commits a crime and kills because he does evil. Na minha profissão eu já pude lidar com muitos. In my profession, I've been able to deal with a lot of people like that. Eu já olhei para os olhos de pessoas que mataram por causa de 5 pounds. I have looked into the eyes of people who have killed for 5 pounds. Porque a vida para eles não tem valor nenhum. Because life for them has no value at all. Esse não é o caso de Saulo. That's not the case of Paul. O caso de Saulo é o fanatismo. The case of Saul was fanaticism. O caso de Saulo é alguém que faz algo muito errado. The case of Saul was someone who does something very wrong, acreditando que está a serviço de Deus. believing that they're doing something on behalf of God. Então, muitas vezes nós espalhamos a calúnia, So many times we spread around calumny, slander, a divisão. division. Usamos toda a nossa energia agressiva para ferir os outros, Using all aggressive energy to hurt others, acreditando que estamos a serviço da verdade. and believing that we are at service of truth. Mas desde quando a verdade precisa de guerreiros? But since when does truth need A warriors? verdade não precisa e nunca precisou de exércitos, The truth does not need and has never needed porque ela surge naturalmente no coração das pessoas quando elas estão preparadas. because it appears in the hearts of people when they are ready for it. Ninguém antecipa o nascimento da verdade em um coração. No one can anticipate the birth of truth in one's heart. É como uma fruta, um fruto. It's like a fruit. Amadurece no momento exato. It becomes ripe at the time that is the right time. Cada um tem o seu momento. Each person has its moment, her moment. É preciso ser cuidadoso para não cometer os piores erros. It's important to be very careful not to make terrible mistakes Quando os nossos pés estão no caminho certo. when our feet are walking in the right path. Não basta o conhecimento da doutrina espírita. It's not enough just to know about the Spiritist doctrine. Não basta estar integrado no trabalho espírita. It's not enough to be integrated in the Spiritist work. É preciso estar atento ao como. Como fazer. It's important to be attentive on how to do it. Não basta o que está sendo feito. It's not enough how it's being done. É preciso ter cuidado com o como. It's important to be careful with who, why, how. Porque muitas vezes nós presenciamos uma cena engraçada Because sometimes we see something quite funny e ao mesmo tempo trágica. and at the same time quite tragic. Alguém já viu um elefante tentando colher rosas no jardim? Have you ever tried to see an elephant trying to get roses in a garden? Ele colhe a rosa He can catch the rose e ele te entrega a rosa com um sorriso no rosto. and he can give you the rose with a smile on his face. Mas ele destrói o jardim But he destroys the garden porque falta cuidado. because he lacks care. Então não basta dizer a verdade se eu estou destruindo. So it's not only enough to say the truth if I'm destroying. Não basta tentar ser um porta-voz da espiritualidade. It's not enough to try to be the spokesman of the spirituality. Se eu estou semeando divisão, If I'm sowing division, isso é ser um elefante num jardim. this is to be an elephant in a garden. É um grande erro. It's a great É o mistake. que nós veremos no livro Paulo Estevam.
It's what we see in the book Poem Stephen. É importante deixar bem claro It's very important to leave it. It's very, very clear que eu primeiramente estou falando para mim mesmo, that first of all, I'm talking for myself, to myself, para as minhas próprias dificuldades, for my own difficulties, porque é uma leitura que faço do livro because it's a reading that I do of the book. e tento manter essa luz alerta em mim mesmo, And I try to keep this light bright within myself, para não repetir os mesmos erros. not to make the same mistakes again. A primeira descrição que nós gostaríamos de ler This is the first thing that we like to read from. é a visita de Gamaliel à casa do caminho. It's the visit of Gamaliel, which was the chief E priest, é assim que narra Emmanuel. to the house of the way. Entabuladas as combinações, o sábio rabino deu entrada na casa pobre dos galileus. With the arrangement set, the wise rabbi entered the poor house of the Galileans, Que o receberam com infinita alegria. who received him with unbridled joy. Simão Pedro, profundamente respeitoso, Simon Peter, profoundly respectful, explicou-lhe as finalidades da instituição, explained the purpose of the institution. esclareceu relativamente aos feitos verificados He told Gamaliel about the deeds e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. and told about the comfort given to those who find themselves forsaken. O que Emmanuel quer dizer é que Gamaliel era apresentado àquela instituição de assistência. What Emmanuel says is that Gamaliel was being introduced to that place of assistance, of help. A primeira instituição de assistência ao semelhante do mundo. The first institute of help that was created in the world. Eu quero ressaltar um aspecto da estratégia de Jesus nesse ponto. I wanted to clarify some strategies of Jesus in this point. Jesus preferiu que o evangelho fosse ao encontro das dores, Jesus preferred that the gospel went looking for the suffering, que ele atuasse em silêncio, that he would act in silence, no silêncio das dores, in the silence of the pain, para que a mensagem do evangelho caminhasse de uma forma branda, so that the message of the gospel would move in a peaceful way, consolando e esclarecendo. consoling and clarifying. Mas Gamaliel encontra um amigo de infância chamado Samônio. But Gamaliel finds a childhood friend, Simonius. Esse amigo era muito rico This friend was very rich, e havia perdido tudo. and he had lost everything. E o único lugar onde ele foi recebido foi na casa do caminho. And the only place that he was received was in the house of the way, the mansion of the way. E trava-se um diálogo entre os dois. And a dialogue begins between the two of them. Gamaliel era um homem bondoso. Gamaliel was a good man, E se ele pudesse, ele tiraria o amigo dali. and if he could, he would take his friend away from them. Mas levar para onde? But where would he take him? Na sua religião não havia esse tipo de instituição. In his religion, this kind of institution, there were none. Ninguém havia pensado no sofrimento. No one had thought of suffering. Para o sofrimento havia o vale dos leprosos. For the suffering, there was the valley of the lepers. Então Samônio diz para Gamaliel: Then someone says to Gamaliel, uma frase profundamente filosófica. a phrase deeply philosophical. Às vezes a dor produz os pensamentos mais luminosos. Sometimes pain causes the most brilliant thoughts. Ele diz assim: o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. And he says, the bed of pain is a place of sublime and luminous instruction. Nele, no sofrimento, On it worn out soul, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. on it the worn out soul
learns to regard the body as a mere tunic. Tudo que se refira à vestimenta vai perdendo, consequentemente, a importância. Consequently, everything having to do with that garment gradually loses its importance. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. But our spiritual reality continues. Os antigos afirmavam que somos deuses. The ancient stated that we are gods. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão In my present situation, I get the perfect impression de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. that we are gods thrown into a whirlwind of dust. Então, nós somos espíritos imortais, So we are immortal spirits, portadores de dádivas divinas, having divine gifts, de poderes ainda incompreensíveis para a mente humana. of powers still incomprehensible to the human mind. Mas somos um pássaro na gaiola, But we are a bird in a cage, uma luz projetada no pó. a light projected in the dust. Basta você experimentar uma doença, uma dificuldade física para perceber isso. It's just when you suffer a illness or a physical difficulty for you to feel that. O quanto nós somos frágeis. How fragile we are. Então, na verdade, a gente começa a refletir. So in truth, we start to reflect. E quando alguém tem saúde física, When someone is healthy, quando ele tem juventude, when he's young, quando ele tem recursos materiais, when he has financial resources, quando ele tem o poder nas mãos, when he has the power in his hands, raramente ele tem amizade com a verdade. very rarely he has any friendships with truth. Quando se perde as forças físicas, It's when we lose the physical strength, quando se perde o poder e os recursos. when we lose our financial resources. Muitas vezes a alma mergulha no seu eu interior. Many times the soul dives within itself, E ela pode contemplar a simplicidade da verdade. and then he can contemplate the simplicity of the O truth. que Samônio dizia para Gamaliel: What someone said to Gamaliel, meu velho amigo, my dear friend, não se preocupe com discussões religiosas. do not be concerned with religious discussion. O bem está onde está o amor. Goodness is where love is. Onde há pessoas cuidando das outras, Where there are people taking care of others, aí está o caminho correto. there is the right path. Não tenha dúvida. Have no doubt about it. Eu fui acolhido nessa pequena casa. I was received in this house. Não tenho recursos para pagar nada. I have no resources to pay them. E esse homem, Simão Pedro, And this man, Simon Peter, faz mais por mim does more for me do que meu pai, than my father do did, que minha mãe, than my mother did, do que meus filhos. than my children. Então, a árvore boa só pode produzir bons frutos. So a good tree can only give good fruit. E nós conhecemos as árvores pelo fruto, And we know the tree by the fruits it gives. não são pelas palavras, It's not for the words, nem pela aparência, not by the appearance. é pelo fruto. It's by the fruit. E a casa do caminho dava frutos de fraternidade e caridade. And the mansion of the way was giving fruits of charity and love. Samônio experimentava esses frutos. Someone who was tasting of those fruits. Então ele podia testemunhar que a árvore era boa. So he could testify that the tree was good. E nós escolhemos essa passagem para pensar na casa espírita, We chose this passage to think about the Spiritist house, porque um grupo espírita é avaliado pelos frutos. because the Spiritist group is seen by the fruits it produces. E nós temos auditores fiscais. And we have auditors, accountants. Jesus envia fiscais para avaliar os grupos, as casas espíritas. Jesus sent
his accountants and auditors to look at the spiritist houses. Sabe quem são esses fiscais? Do you know who they are? Os sofredores. The sufferers. Quando chega alguém pensando em suicidar, When someone comes thinking about committing suicide, ao entrar na casa espírita, ele encontra um sorriso e amor. when he comes into a spiritist center, he finds someone with love and a smile. Ele é acolhido com todo respeito. He is received with respect, E ele é esclarecido. and explanation is given to him. Então ele pôde experimentar o fruto desse grupo espírita. Then he could taste the fruit of that group. E aí ele pode avaliar se essa árvore é boa ou se ela não é boa. And then he can see if that tree is good or not. Quando um casal perde um filho, When a couple loses their child, ele procura um grupo espírita. he goes to a spiritist center. E perder o filho é uma dor que não tem nome. To lose a child is a pain that cannot be named. Então essa pessoa chega na casa espírita com um grande buraco no coração. So this person arrives in a spiritist center with a hole in their hearts, E ela consegue receber o consolo, and they receive consolation. o esclarecimento. They are clarified things for them, explained. Essa é a melhor maneira de difundir o espiritismo. That's the best way to De divulgar o espiritismo. advertise spiritism. Toda vez que nós acolhemos e atendemos a um sofredor, Every time that we shelter and we receive a suffering person, nós prestamos o maior serviço à divulgação do espiritismo. we do the greatest work we can for the dissemination of spiritism. Eu não digo de dificuldades materiais apenas. I'm not saying only financial difficulties only. As dificuldades materiais são as menores. The financial difficulties, the material difficulties are the smallest ones. E eu posso dizer isso tranquilamente. And I can say this to you very with peace in my heart. Porque nasci numa família muito pobre e já passei fome. Because I was born in a very poor family and I've been hungry. O que mais dói no coração é solidão. What hurts more in the heart O que is loneliness. mais dói é não ser compreendido. What hurts more is not to be understood. O que mais dói é não se sentir amado. What hurts the most is not to feel love, Isso- that one is loved. Isso dói mais do que não ter comida. That hurts more than not having food to eat. Então as maiores dores são a da alma. So the greatest pain are the ones of the soul. E o espiritismo é o consolador prometido. And spiritism is the promised E ele consoler. será divulgado ao mundo consolando as dores. It will disseminate it to the world by relieving pain, As dores da alma. the pains of the soul. É por isso que nós precisamos espalhar muitas casas do caminho, That's why we need to spread a lot of the mansions of the way, onde os trabalhadores esqueçam de si mesmos where the workers forget about themselves e atendam os que sofrem. and answer to those who suffer. Fora da casa Outside e dentro da própria casa. and within the house itself. Porque muitas vezes nós temos grandes sofredores ao nosso lado Because many times we have great people who suffer around us, e nós pegamos o metrô e andamos Londres inteira and we take the tube and we travel all around London para procurar um sofredor, to look for a suffering person. quando o sofredor é o nosso companheiro de trabalho na casa. When the person who's suffering is one of the fellow workers in the E house, precisa apenas de 5 minutos para ser ouvido. who needs only 5 minutes to be listened to. Essa é a maior lição da Casa do Caminho. This is the great lesson the mansion of the way. Não há argumento contra o amor. There are no arguments against love. É impossível resistir ao amor. It's impossible to resist love. E eu digo, sobretudo, do amor espiritual. And I say especially spiritual love. Todas as pessoas querem ser amadas. Everyone wants to be loved. A verdadeira casa espírita
The true Spiritist home deve ser essa casa fundada por Simão Pedro. must be that house that was created by Simon Peter. Na casa do caminho de Simão Pedro. In that house, the mansion of the way of Simon Peter. Qualquer pessoa podia chorar sem nenhum. Anyone could cry without feeling embarrassed about it. Lá você podia expressar sua dor. There you could express your pain sem precisar sentir vergonha disso. without feeling ashamed of doing it. Porque era um lugar de consolo. Because it's a place of consolation. Mas também de esclarecimento. And also of explanations. Porque lá explicava as razões do sofrimento. Because there they were explained the reasons for suffering. O terceiro trecho que nós separamos The third text that we separated fala da igreja de Antioquia. talks about the church in Antioch. A igreja de Antioquia foi fundada pelo próprio Simão Pedro. The church in Antioch was founded by Simon Peter. E Emmanuel descreve essa igreja de uma maneira muito especial. And Emmanuel describes this church in a very special way. Ela também funcionava de modo semelhante à casa do caminho. It also worked in a very similar way to the mansion of the way. Mas possuía características que são mais similares ao grupo espírita. But had more similarity to a Spiritist group now. Na igreja de Antioquia In the church of Antioch, havia trabalho para as crianças. there was much more. Was a time. Não estou lendo ainda. Oh, I'm sorry. Havia, Because it's a phrase of havia trabalho para as crianças, There were work for the children, trabalho para os jovens, work for the young, para os mais for velhos, the older, trabalho de assistência material, social, work of social help, mas também ensino, palestras, but also teachings, lectures, reuniões de estudo. meetings, study meetings. E havia tanta fraternidade, And there was so much fraternity, que diz Emmanuel, that Emmanuel says, em noites determinadas, on appointed nights, havia fenômenos de vozes diretas. the phenomenon of direct voices occurred. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos The church at Antioch was one of the few apostolic centers onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. where such manifestations reach indefinable heights. Nos dias de repouso, faz o seguinte. This is different here. The fraternity, A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. the fraternity that reigned there, justifying this concession from heaven. Vozes diretas são quando os espíritos falam com a própria garganta deles. Direct voices is when the spirits talk their own voice. É um fenômeno raro e sublime. It's a very rare phenomenon. E Emmanuel explica por que Antioquia merecia esse fenômeno. And Emmanuel explains why Antioch could have this kind of work. Porque havia fraternidade entre os trabalhadores. Because there was fraternity amongst workers. E isso é muito importante. This is very important. E ele continua, nos dias de repouso, On the days of rest, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. the small community organized evangelical studies in the countryside. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza. The interpretation of Jesus' teachings would take place in some bound and solitary corner of nature, Quase sempre às margens do Orontes. almost always on the banks of the Orontes River. Nós temos aqui algo impressionante. We have here something very impressive. Esses grupos se reuniam em jardins ao ar livre para estudar. These groups would
gathered in gardens to study. E eu fico imaginando essas belas paisagens do Reino Unido, And I keep thinking about these beautiful places in the United Kingdom, da Europa de um modo geral, of Europe, e os grupos espíritas se reunindo para estudarem a codificação. and the spiritualist groups gathered together to study the codification E o Evangelho segundo o Espiritismo, and the gospel according to Spiritism, junto à natureza. close to nature. E com tanta fraternidade e amor entre os trabalhadores, And there's so much love and fraternity amongst the workers para merecerem a manifestação direta dos Espíritos. to be worthy of the direct manifestations from the spirits. Depois que Paulo fez a sua primeira viagem, After Paul did his first journey, ele regressa à igreja de Antioquia. he goes back to the church of Antioch. E diz Emmanuel que as vozes diretas cessaram, acabaram. And Emmanuel tells us that the direct voices had stopped, ceased. Why? Why was that? Por quê? Why? Porque os membros começaram a discutir entre eles. Because the members started to quarreling amongst themselves. Perderam a fraternidade. They lost their fraternity, E os espíritos superiores and the superior spirits foram embora, left them sem vozes diretas. without direct voices. Não é possível convivência com espíritos superiores It's not possible to live with the superior spirits onde há desamor. where there is lack of love. Só o amor e a fraternidade Only love and fraternity atrai a presença ostensiva brings the ostensive presence dos espíritos of the superiores. superior spirits. É claro que eles não nos abandonam nunca. Of course, they never really truly leave us. É nós que abandonamos eles. We leave them. Então cessou toda a manifestação espiritual em Antioquia. So all the spiritual manifestations in Antioch was Se finished. você olhasse por fora, a igreja era a mesma. If you looked from the outside, the church seemed to be the same. Não mudou o trabalhador. It did not change the workers. Eles eram os They mesmos, were the same. mas deixaram de respeitar-se uns aos But they outros. stopped respecting each other. E isso é muito grave. And this is something very grave. Isso é uma grande lição para mim. This is a very great lesson for me. Eu já presenciei muitos grupos espíritas acabarem. I have seen many spiritist groups just breaking up. Tenho pouco tempo de espiritismo, só 26 anos. I only have 26 years in spiritism, which is not much. Não é tanto tempo assim. It's not that much. Mas eu já vi mais de 10 casas fecharem as portas. But I have seen more than 10 houses closing their doors. Aliás, essa história é triste. And this is very sad story. A casa onde eu conheci o espiritismo fechou. The house where I actually learned about spiritism closed down. E eu vivi momentos inesquecíveis nesse grupo espírita. And I lived moments that I will never forget in that group. Até que começou a ocorrer disputa de poder. Until the moment that the dispute for power started. E vaidade dos trabalhadores. And vanity of the workers. E as pessoas começaram a se desrespeitar. And the people started lacking respect towards the others. E o grupo acabou. And the group closed down. Literalmente fechou as portas. Literally closed its doors. Hoje há um outro grupo que trabalha nesse local. There is another group now today that works in that same place. Eles cederam o espaço físico para outro grupo espírita. They gave the physical space to another group, spiritual group. Eu vou parar de falar nisso, senão eu vou chorar. I'm going to stop talking about this. I will start to cry. Quando Paulo se transfere para Corinto, when Paul moves to Corinth, acontece algo muito bonito. something very beautiful happens. Naquele momento, Jesus transforma Paulo num agricultor. At that moment, Jesus transformed Paul into a farmer. Jesus utilizava as mãos de Paulo para cuidar das igrejas.
Jesus was using Paul's hands to take care of the church. Quando Jesus queria consolar, ele usava a boca de Paulo. When Jesus wanted to console, he used Paul's mouth. Quando ele queria advertir, ele usava Paulo. When he wanted to warn, he would use Paul. Paulo se tornou um instrumento do agricultor que é Jesus. Paul became the tool of the farmer that is Jesus. Diz Emmanuel numa cena comovente. Emmanuel, in a very moving scene, says, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, when they feeling unable to attend all the needs at the same time, o abnegado discípulo do Evangelho, the selfless disciple of the gospel, valendo-se um dia do silêncio da noite, took advantage of the nighttime silence, quando a igreja se encontrava deserta, when the church was deserted, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, to tearfully pray to Jesus, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. that he would not lack the help he needed to fulfill his mission. E ele escuta de Jesus que se materializa na igreja. And he hears from Jesus who materialized himself in the church. Não temas, dizia a voz. Fear not, said the voice. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Continue teaching the truth and do not be silent, for I am with you. E o apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. The apostle gave way to the tears flowing from his heart. No parágrafo seguinte, a voz diz a ele: In the next paragraph, the voice tells him, não te atormentes com as necessidades do serviço. however, the voice continued softly. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. You can solve the problem. The voice continued softly. You can solve the problem by writing to all the brethren in your name, in my name. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Those of good will will be able to understand, because the worthiness of the task does not lie in the personal presence of the missionary. I'm sorry, did you hear it? Shall I read again? Sorry. It's not there. Ok. Quando Paulo ouviu essa parábola de Jesus, não esquece. I do beg your pardon. Show me a different place. Do not torment yourself with the needs of this endeavor. Of course, you cannot help everybody personally at the same time, but it is possible to help them simultaneously to the powers of the Spirit. Quando eu ouvi essa parábola de Jesus, poderes do Espírito, When I heard this parable of Jesus, the power of the Spirit, eu confesso que não entendi por que Jesus não fala diretamente. I confess that I don't know why Jesus didn't talk directly. Ele poderia ter dito, faça isso, faça aquilo. He could have said, do this, do that. Mas se você simplesmente faz, muitas vezes você não entende. But if you only do things, many times you do not understand it. Não é só fazer algo, é o sentimento que você coloca quando faz. It's not only to do something, but it's the feeling, the sentiment that would be behind it. Eu leio Paulo Estevão uma vez por ano há 25 anos. I read Paul and Stephen every year for the last 25 years. Há um mês eu entendi um pouquinho dessa frase. A month ago, I was able to understand. Eu visitei a cidade de Sacramento, em Minas Gerais. I went to a town called Sacramento, in Minas Gerais. A casa da Eigorina. The house of Egorina. A médium que desenhou a cidade de nosso lar. The medium who drew our home, nosso lar. E mostrou para o Chico disse, é isso mesmo. And she showed it to Chico, and Chico said, yes, that's it. Foi André Luiz que te mostrou. André Luiz showed it to you. E eu sentei ao lado dela.
And I sat next to her. A reunião, uma casa simples. The meeting was in a very, very simple, humble home. Essa casa está numa farm, numa fazendinha. This house is in a farm, a little place, a little farm. E a reunião é simples. And the meeting is very simple. É lido um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. I read a quote from the Gospel according to Spiritism. Um trecho da série Fonte Viva de Emmanuel. A quote from the series Living Fountain of Emmanuel. Um pequeno comentário dos dois textos. A little comment about the two texts. E depois, durante 20 minutos, And after, during 20 minutes, eles fazem preces para outras pessoas. they say prayers for other people. 20 minutos. 20 minutes. Vão citando pessoas no hospital, They say the names of people who are in hospitals, dirigentes de casa espírita, directors of the Spiritist centers, todas as pessoas que pediram para orar por elas. every person who has asked for prayers. E naqueles 20 minutos eu tive uma grande experiência. And in those 20 minutes I had a very good experience. Eu comecei a chorar. I started to cry. Havia muita espiritualidade naquele local. There was a lot of spirituality in that place. E eu comecei a sentir a força dos poderes do Espírito. And I began to feel the strength of the powers of the Spirit. O que é você deixar o coração pedir em nome de alguém? What is for you to allow the heart to ask on somebody else's behalf. E quando acabou a reunião, And when the meeting was concluded, ela me contou. she told me, Há muitos anos Chico Xavier esteve aqui. Many years ago, Chico Xavier was here. E ele participou dessa reunião exatamente como você está participando. And he participated of the meeting exactly like you're doing now. E no final ele disse para a Egorina: And at the end he said, Egorina, minha filha, my daughter, não mude uma vírgula nessa reunião. do not change a single dot of this meeting. Não mude nada. Don't change anything at all. A força dessa reunião The strength of this meeting é a prece que vocês fazem para outras pessoas. is the prayers that you do for other people. Porque é dando que se recebe, minha filha. Because it's giving that you receive. É quando nós doamos algo Is when we give of ourselves, que a espiritualidade tem condições de nos cobrir de dádivas. then the spirituality has the possibility to cover us with gifts. Então, naquele momento, depois de 25 anos, eu compreendi essa parte do Paulo Estevam. At that moment, after 25 years, I was able to understand this phrase from Paul Estevam. Quando Jesus diz para Paulo, When Jesus tells Paul, mas na verdade ele queria dizer para a humanidade inteira: but in truth he wanted to save the whole of humanity. usem os poderes do Espírito. Use the powers of the Spirit. E não há poder superior ao amor. There are no power greater than love. Eu acredito que quando nós trouxermos o amor para o trabalho espírita, And I believe when we bring love to the Spiritist work, quando nós aprendermos a orar uns pelos outros, when we learn to pray for others, a desejar o bem para a tarefa de cada um. to desire goodness for the work of each person, Cada pessoa tem uma tarefa diferente. each person has a different E é task. preciso respeitar o trabalho do outro. And it's necessary to respect other person's work. É preciso tolerar o semelhante, It's necessary to tolerate others, porque nós também precisamos de tolerância. because we also need tolerance from others. E quando isso acontecer, And when this happens, o capítulo 10 do livro Missionários da Luz chapter 10 of the book Missionaries of Light vai se cumprir integralmente. will fulfill completely. No capítulo 10 do livro Missionários da Luz In chapter 10 of the book Missionaries of Light está dito says que nós só não experimentamos a presença mais ostensiva dos espíritos, that we do not feel more ostensibly the presence of the good spirits, incluindo materializações, even including materialization, porque ainda não há amor suficiente no coração dos encarnados.
Because still there is not enough love in the hearts of the incarnates, dificultando o trabalho dos espíritos. which makes the work of the spirits harder. Então eu acredito que a nova era será uma era de vozes diretas. So I believe that the new epoch will be a epoch of direct voices. E que os amigos espirituais vão poder olhar nos nossos olhos e falar diretamente. That their spiritual friends will be able to look into our eyes and say and talk to us directly. Porque não há limites para quem ama. Because there is no limits for those who love. Quem ama vence os limites. Those who love overcome the limits. Então eu quero continuar fazendo muitas preces para o Reino Unido. So I want you to continue saying many prayers for the United Kingdom. Para essa semente plantada pela Janet. For the seed that was being planted by Janet. E que ela cresça muito e se transforme em uma grande árvore. That they may grow and become a great tree. E que não tenha mais nenhum suicídio na Europa. There should be no more suicides in Europe. Que ninguém se sinta mais deprimido. That no one feels depressed. E que todos possam experimentar o amor e o consolo. And that everyone may experiment love and consolation. As luzes do Espiritismo. The lights of Spiritism. Quando se aproximarem de nós. When it comes to us. Eu amo todos vocês. Muito obrigado.